Bom, então, boa tarde a todos. A gente está reiniciando, né, o NAFTA 2022, agora do ano letivo 2022 mesmo. Hoje a gente vai receber dois escritores, né, o Flávio Souza e a Tânia Souza, né, e a gente vai conversar sobre os contos deles. Eu agradeço imensamente a presença do Flávio aqui, a participação dele, né? E também a gente vai conversar sobre um artigo da Adriana Aldert, né, que é a coordenadora adjunta do projeto. Né? Então, a Adriana é que vai mediar a conversa com os dois escritores. Então, boa tarde a todos e eu vou passar a palavra para a Adriana. Oi, gente. Bom, eu queria agradecer ao Flávio por estar presente. A gente conversou meio atropelado, assim, meio que de supetão. Quando o professor pediu para a gente, né, para falar um pouco sobre o artigo que eu recém publiquei, eu cheguei e conversei com a Tânia. Falei, Tânia, eu preciso de um conto sobre vampiros, porque o meu conto, perdão, o meu artigo, ele fala sobre a adaptação da Rainha dos Condenados. Hoje eu tô boa com nomes. Da entrevista com o vampiro, da Anna Rice. Pelo menos eu acertei a escritora, errei o livro, mas tá tudo bem. E ele é só sobre a adaptação do filme. E aí, como a gente tem trabalhado mais texto, eu cheguei pra Tânia e falei, Tânia, eu preciso de um conto que mostre vampiro. Aí ela me indicou um dela e falou, olha, mas a minha é continuação desse do Flávio. Eu falei, será que o Flávio aceita participar? Eu fui atrás, falei, Tânia, não achei no Facebook. Faço contato, avisa que eu vou entrar em contato. E aí a gente tem conversado, então, desde já, muito obrigada, Flávio. A gente vai conversar um pouco sobre vampiros, sobre o conto de vocês. E aí eu queria falar um pouquinho do Flávio. Eu vou falar um pouquinho da Tânia quando a Tânia chegar, e aí a gente conversa um pouquinho com o Flávio primeiro, até começar. O Flávio, ele é do Rio de Janeiro, ele começou a publicação pública em 2009 pelo Recanto das Letras. Para quem não sabe, o Recanto das Letras é um site que reúne muitos escritores, eu conheço muita gente que começou lá também, e a primeira publicação dele, coincidentemente, foi a mesma antologia que eu publiquei pela primeira vez, só que a gente só descobriu isso conversando recente. Verdade. Que foi o Grimório dos Vampiros, da editora Literata, em 2010. Aí eu anotei aqui em uma cola, porque como vocês podem perceber, minha memória está maravilhosa. Você já está com cinco livros publicados, né? O Contos de Sangue, Folclore ao Terror, Contos em Volta do Fogo, aliás, são mais de 5, né? Né? O Contos da Lua Cheia 1 e 2, Fantasia e Terror 1, 2, 3 e 4. Isso. Fala um pouquinho pra gente, Flávio, das suas aspirações literárias, como você começou e como você foi parar no Fantástico. Então, como você me falou, eu comecei ali no Recanto das Letras, né, que até hoje, né, por mais que tenha perdido um pouco aquela pegada que tinha, né, no início dos anos 2000, continua sendo ainda, né, um local bem democrático. Todo mundo, né, que tem alguma inspiração que queira escrever, queira colocar alguma coisa para fora, encontra um espaço ali. E eu conheci muita gente a partir do Recanto das Letras, né? A própria Tânia, alguns outros amigos que a gente mantém contato até hoje. A gente desenvolveu um site de literatura fantástica junto, a Irmandade, embora esse aspecto de site não exista mais, mas a gente continua ainda com um grupo que a gente conversa muito, troca algumas ideias. E durante esse período que a gente tinha esse site, a gente fazia concurso literário, apresentava um trabalho, um lia os textos do outro, opinava, faziam desafios, né? Meio que inclusive esse texto que vai ser apresentado aqui hoje, que é uma parte minha e complemento da Tânia, foi meio que isso daí, um exercício que a gente costuma fazer, que um autor fazia um texto a partir de um determinado tema e desenvolve esse texto e passa a bola para o outro para fazer o complemento, para poder fechar a ideia
mas sem assim, que seja feito um texto em 4 mãos. Cada um coloca a sua própria visão, tentando arrumar um gancho e fechar a história, né? E esse era uma das ideias que a gente utilizava no site, além de, como eu disse, de fazer concursos, né? Que a gente colocava pessoas de fora do site, a gente abria um tema, as pessoas participavam lá, e era bem legal. Só que eu acredito que esse formato de site acabou perdendo um pouco espaço na internet com o advento das redes sociais, né? Aí acabou que ficando a participação cada vez menor, a gente decidiu parar por ali, né? E continua, né? A nossa vida literária, mas sem essa questão do site, né? E esses livros que você mencionou, na verdade, eles são assim uma compilação de contos. Eles são livros com temáticas. Por exemplo, os Contos de Sangue, ele reúne todos os contos voltados à figura do vampiro. Contos da Lua Cheia, volumes 1 e 2, a figura do lobisomem, né, que coincidentemente é o meu tema preferido, né? Eu não sei explicar o porquê, mas eu gosto bastante, é o que eu desenvolvo mais. Né? O Contos de Folclore é uma pegada assim que a Tânia tem muito também, que é esse lado do folclore voltado para o lado do terror, né? Que a gente eu faço uma releitura desses personagens do folclore com uma pegada mais sobrenatural, né? E Contos em Volta do Fogo, que é são aquelas histórias, né, que as avós contavam, né? Aquelas histórias de amedrontar as crianças, assim, né? E eu pego esses textos que eu desenvolvi ao longo desses anos e faço a compilação desse livro também. E o restante dos outros, que tem 4, eles são assim, todos os outros que não se encaixam numa temática específica, né? Que aí eles são todas as vertentes que tem do terror, de uma forma geral, fantasmas, zumbis, ficção científica, suspense, que aí eles formam esses 4 livros. Então, é mais ou menos isso daí. E tem outros ainda que eu tenho alguns textos assim que eu não consegui fazer a compilação em um livro, mas que eu pretendo fazer daqui para frente ainda. Você comentou comigo que você continua publicando no Recanto. Você Sim. publica também outras antologias, alguns outros... Eu acho que a Irmandade ela foi um coletivo literário muito interessante. Eu cheguei a participar uma vez a convite do Márcio. Foi, assim, realmente quase no fim ali. Se pesquisar, meu nome está lá. Aquela história foi boa enquanto durou, né? Era bem legal. Assim, apesar do site não existir, a gente mantém contato, a Tânia, eu, Luiz Poleto, o Márcio, o Vitor Meloni, toda essa galera que fazia parte, né? Desde lá no início, desde lá da Recanto das Letras, e continuou nessa parte do site, embora o site tenha terminado, a gente continua ali num grupo que a gente troca ideias e fala sobre literatura, sobre filmes, sobre assuntos afins, né? E, assim, eu continuo publicando no Recanto das Letras porque, como eu disse, apesar desse formato de site estar caindo de desuso, eu gosto bastante do espaço, né? E eu tenho uma ideia, assim, eu tenho necessidade de estar escrevendo o tempo todo. Às vezes surge a ideia, eu coloco ela ali na tela e eu tenho que colocar em algum lugar. E o jeito mais rápido que eu tenho é no Recanto das Letras por causa da visibilidade que tem, que está sempre se renovando. Tem um pessoal que continua ali há bastante tempo e tem sempre pessoas novas entrando. Né? É uma forma de interagir com outras pessoas. Eu gosto bastante. Faz muito tempo que eu não entro no Recanto. Até acho que a última vez, nesses últimos anos, foi para pegar seu texto, assim. Muito sincera. Eu tive assim, um blog durante um tempo, né? E só que não tinha assim, a abrangência, o alcance que eu queria, né? Eu acho que ali o Recanto ele tem essa possibilidade de abrir essas portas assim para pessoas que estão começando, não só escrevendo, mas que gostam de ler, né? E tem a interação, que manda a mensagem para você, você responde, e eu acho essa parte legal. Eu gosto dessa interação, né? E como eu tenho essa necessidade de estar escrevendo o tempo todo, eu vou lá e coloco. Essa semana mesmo, eu estava comentando com a Tânia, né? Daqui a pouco a gente pode até conversar sobre isso, que eu tinha uma ideia que era justamente sobre vampiro, até mesmo antes de a gente conversar, né, sobre uma ideia de vampiro que era uma história dividida em 3 partes com visão de cada personagem, né, contando a sua versão dessa mesma história. E eu acabei de postar ontem, inclusive, lá no Recanto das Letras. Os 3 textos. Porque, assim, não adiantava muito eu colocar um só, porque eles são histórias complementares, né?
Aí o legal foi colocar os 3 de uma vez só. Aí eu acabei postando outra, nem sei como é que tá. Como hoje a gente tinha esse encontro, eu não parei para dar uma olhadinha lá como é que tava A Luz da Noite e As Trevas do Dia? Isso. Tem o Antes do Amanhecer, Antes do Anoitecer e A Luz da Noite e As Trevas do Dia. Eu vou deixar aqui nos comentários, no chat, eu já deixei o nome dos livros do Flávio, aí eu vou deixar o link do Recanto das Letras para quem estiver interessado. Eu ia deixar um por um, mas como são 3, acho que é mais fácil a gente ir. Sim. E através de um tem um comentáriozinho no final ali para poder ler as outras histórias, né? Porque elas estão intercaladas, né? Elas são assim, a visão de cada personagem, são 3 personagens, a visão, o ponto de vista deles na partir da mesma história, né? E eles acabam se encontrando no desfecho depois. Bom, já que a gente já entrou na parte de vampiros e tudo mais, eu acho que a gente podia começar a conversar sobre vampiros, que era o nosso objetivo. Aliás, se eu não me engano, está fazendo o centenário do filme Nosferatu, esse mês, se eu não me engano. Inclusive, o íconezinho da Irmandade era o Nosferatu. Não sei se você lembra lá, o nosso logotipo era o vampirão lá. Olha. Ah, era Sombra, né? Isso. Eu dei uma jogada aqui no Google, realmente, o filme é de 1922, então esse ano está fazendo o centenário do filme. E, se eu não me engano, tem algumas editoras fazendo algumas publicações do roteiro e outras estão fazendo a publicação de um romance baseado no roteiro desse filme, pelo Catarse. Então, se alguém tiver interessado, eu faço também muita propaganda do Catarse de graça. A Catarse nos patrocina, porque, olha, o Catarse tem umas campanhas muito legais. Até acho que a Clepsidra, que é uma editora muito especializada aqui de publicação de romances e contos e autores de terror, publicando o romance baseado no roteiro do filme, do Nosferatu. Mas vamos falar de vampiros. Nossa, eu tô muito animada hoje. Eu comecei estudando vampiros com um professor, inclusive, em 2015. Quando eu entrei na UEMS, eu cheguei pro Daniel, que na época era o coordenador, e falei assim, professor, alguém pesquisa literatura fantástica? Aí ele falou do professor, e aí eu fui lá, nem tinha aula com ele, eu não ia ter aula com ele tão cedo. Aí ele sugeriu o livro do John Alcovitz, esqueci o nome agora. Gente, eu trabalhei 2 anos. Não, foi você que sugeriu, Adriana. Fui eu. Não, eu sugeri o tema, mas você sugeriu o livro, porque eu não conhecia o livro. Não, você sugeriu o filme, Deixa Ela Entrar. Muito bom, por sinal. Eu prefiro o original. Os estadunidenses eu não sou muito fã. Não. A gente viu o filme sueco, né? Sim. E o livro. A gente leu o livro e comparou com o filme sueco. Então, um dos meus únicos personagens de análise literária que eu tenho dentro do Fantástico, em classificação de personagem, assim, é o vampiro. E agora com o último que eu fiz com o Ramiro também. Que aí eu fiz a análise da representação do vampiro, da transformação do vampiro. Inclusive, esse foi sobre isso meu artigo. A gente dividiu o artigo em 2, mas era uma discussão falando tanto do livro quanto do filme. De como eles representavam o vampiro e de como cada mídia diferenciava, né, essa construção do vampiro. E aí a gente remete o vampiro a ideias e histórias de mitologia. Então, a gente vai encontrar diversas figuras similares ao vampiro em diferentes culturas. Aí, por exemplo, a gente tem o vampiro, que é sérvio, tem o Upir, de origem russa, tem Lâmia na mitologia grega. Eu não consigo falar Langsuiar na Malásia, espero que eu acertei a forma como fala, mas não tenho certeza. O vampiro na Itália, que normalmente eram criaturas noturnas, que tinham essa característica de assombrar, de ser um morto-vivo, né? Porque a característica principal do vampiro é ser um morto em vida.
algumas das primeiras representações dos vampiros eram aqueles seres mais aristocráticos, mais sedutores, mais galantes, como, por exemplo, o citado Lord Ruthenberg Polidori. Eu acho que, se eu não me engano, foi uma das primeiras histórias de vampiros que tem essa construção que a gente reconhece como vampiro, né, na literatura. A gente vai ter o Drácula, e eu acho que o interessante das representações dos vampiros é que, por mais diferentes que eles sejam, eles seguem mais ou menos uma mesma ideia, né? Da criatura que precisa do sangue dos outros, do fluido vital dos outros para permanecer vivo, porque eles em si já estão mortos, né? Alguns escritores vão representar eles com algumas características mais peculiares. Por exemplo, o Drácula, ele podia ser mais animalesco, né, mais predador do que outros vampiros, por exemplo. Recentemente foi refeita uma nova edição da Carmilla, do Le Fanu, com mais um, se eu não me engano, eu esqueci. Nossa, minha memória é maravilhosa para nomes. Pela Wish, então tem bastante representação de vampiro. Em geral, as características que a gente costuma ver, que são mais conhecidas, até acho que pela cultura popular, eles são aversos ao sol, tendo uma alergia mortal. Em geral, eles acabam morrendo no sol, mas tem alguns vampiros, algumas representações de vampiros que podem sair no sol. Não vou citar que alguns brilham também, porque eu desconsidero essa leitura de vampiros, que não tem como, não consigo me aceitar com esse vampiro. Daisy, não faz isso comigo. Eu tô com o chat aberto, então qualquer coisa pode comentar. Falando um pouquinho mais, assim, de uma questão mais teórica... Adriana. Oi. Sabe que há muitos anos atrás, eu vi um filme, quando você acaba de falar dos vampiros que não podiam ver a luz do dia, era um grupo de vampiros que eles só atuavam, professor Flávio, boa tarde para você. E, assim, eu te zoei, brincadeira, tá? Aí, assim, eu vi esse filme faz bastante tempo atrás, muitos anos atrás. Era um grupo de motoqueiros que eles só atuavam, de vampiros motoqueiros que só atuavam à noite, né? Daí, quando era de dia, eles começavam a virar fumaça. Só que é um filme antiguíssimo, e eu não consigo lembrar o nome desse filme. Já tentei algumas vezes procurar se você já viu. Olha, o único filme que eu me lembro com vampiros motoqueiros era o do... Tem o Tarantino. É assim, muito, muito antigo. Um Drink no Inferno. Um dia eu vou procurar esse filme, hein? Drink no Inferno. Acho que não é, não lembro. É um filme, nossa, eles não podiam sair, não podiam ver a luz do dia, que eles viravam fumaça, né? Eles viravam fumaça. Mas eles desviravam depois? Hã? Eles ficavam permanentemente presos? Como... Não, eles viravam fumaça, Eles derretiam. Mas quando chegava a noite, eles conseguiam voltar à forma original ou não? Não, eles viravam fumaça. Chegava de manhã. Se eles vissem a luz do dia, eles não resistiam à luz do dia. E daí eles viravam fumaça. Tá. Mas segue aí na ideia de vocês, que eu tô super curtindo. Professor Fábio, eu li os contos, tá? Reli, super curtindo, por isso que eu tô aqui. Segue aí. Vou ligar a câmera. Tô animando aqui um momento, aqui, ó. Esse de vampiros... Super aprendendo também com vocês. Também só drink. Eu só lembro do Drink no Inferno. Bom, falando um pouquinho do aspecto teórico do Fantástico, aí a gente vai acabar comentando sobre o Todorov e sobre o Roas, sobre as interpretações que eles trazem do vampiro, né? Por exemplo, o Todorov, ele vai falar que os vampiros, eles fazem parte de uma temática que acaba falando sobre desejos e tabus que não são socialmente aceitos. Eu acho que um aspecto interessante é
A Morte Amorosa? É, né? Que ela é uma vampira. Sim. Fica um pouco em dúvida se é um vampiro ou se é um demônio, mas a representação feminina é sedutora, é aquela pessoa que tenta, é aquela criatura que tenta o que é um padre, que está voltado para a igreja. Então, esses temas mais tabus, o Todorov vai dizer que ele chega a um nível de amor pela morte. Por exemplo. Oi. Adriana, então, pegando um gancho nisso que você falou da questão do tabu, a obra do Sheridan Le Fanu pega bastante isso, né? A Carmila, ela brinca muito com essa questão do tabu, né? De usar a sensualidade como arma de sedução, inclusive com o lesbianismo, naquela época bem antiga, né? Na época do lançamento do livro dele. E que é um tema extremamente tabu, se a gente pensar. A sexualidade tinha que ser aquele padrão específico, ou então era considerado um desviado, né? Exatamente. E naquela época, que foi antes do Bram Stoker, a obra do Le Fanu uns 10 anos antes, se eu não me engano, e já colocava diretamente isso daí, e vai de ponto que você está falando, essa questão de quebra de tabu, ao que é meio proibido ali, ao que não quer ser colocado diretamente, né, para as pessoas, né, essa questão do vampirismo, pegando esse gancho. Eu achei interessante. Eu gosto muito da visão do Todorov sobre esses temas, que ele vai dizer que o fantástico ele vai permitir que esses temas sejam ditos. O Todorov ele vai estudar a literatura do século XIX europeia, que era uma sociedade muito mais fechada e muito mais muito mais cristianizada, né, para falar a verdade, cheio de regras sexuais e de comportamento, e que o fantástico ele vai permitir que esses assuntos ele acabe sendo um espaço para que as pessoas pudessem falar sobre isso de uma forma mais aberta, né? Mais aberta, ou então pelo menos menos tabu, apesar de ainda ser, né? Enfim. Eu gosto muito dessa interpretação. Eu ainda vejo muito o vampiro nessa situação quando a gente vê as leituras mais atuais, que o vampiro é sempre muito sexualizado. Sempre tem uma questão ou de sexo envolvido, ou de sedução muito forte envolvida. Então, eu acho que... Erotismo, né? É, um erotismo muito isso, obrigada. Um erotismo muito forte na figura do vampiro. E nessa obra, a Carmila, não sei se vocês já chegaram a ver, tem, acho que no YouTube, o filme da Hammer, da década de 70, que é Carmila, a Vampira de Karnstein, que é bem descarado nesse ponto de quebra de tabu. Na década de 70, pega essa obra que já era assim, bem aberta, né, para a época que ela foi lançada, e coloca ali o filme como uma quebra de tabu total, que era bem prática da Hammer, né? Tá lá, acho que tem no YouTube esse filme disponível, se eu não me engano. O filme, eu vou te confessar que eu não conheço. Não, Carmila, a Vampira de Karnstein. É uma trilogia, na verdade, né? Mas o primeiro filme, que é baseado no livro, é bem legal. Assim, é bem fiel ao livro. Eu estou procurando aqui, pelo menos para a gente dar uma... É de 1970? 70, se eu não me engano. Da década de 70 ali, 70, 71, da Hammer. Ah, eu achei aqui, peraí. A gente vai... Bom, pelo menos eu achei talvez uma crítica e as Não, mas tem um livro, tem um filme sim. Tem um filme sim, com certeza. Sim. Eu vou deixar aqui um texto para o filme. Adriana. Oi. Adriana e o professor Flávio. Professor Flávio, desculpa aí a brincadeira no começo, aí, aquelas coisas que eu falei. Que eu não tenho conhecimento de você, mas era para zoar. Todo mundo sabe que eu sou o maior louco do mundo. Eu não encordo essa parte, não. E assim, a gente sabe, né, claro, eu especialmente com a minha idade, anos 70, 80, 90, a produção cinematográfica de vampiros, né, o Conde Drácula, quando eu tinha os meus 9, 10 anos, no final dos anos 80, 90, início dos anos 90, 89, 90, né, que se tornou grande, né, todos os recursos foram dados a Hollywood e tal.
Mas a pergunta é assim, como que vocês diriam uma coisa com relação a essa exploração de Hollywood, com relação a esse histórico, vamos dizer assim, dos vampiros, especialmente do período medieval, do final da modernidade também, né? Ontem eu estava lendo uma passagem, estou lendo A Psicologia das Massas e Análise do Eu de Freud. Aí quando você falou agora há pouco, Adriana, você falou assim, né, dos vampiros, desses seres mais erotizados, mais sexualizados, a gente sabe que, de certa maneira, eles tinham assim, um certo domínio, não é um domínio, mas eles tinham aquele poder de hipnotizar e tal, né? E daí, se vocês puderem falar um pouquinho, assim, essa aula aqui, para mim, é uma alegria. Eu acho que o especial da cultura pop, a cultura pop ele tem momentos, né? Tem momentos que são mais temáticas. E aí esse professor tá rindo aí, ó. Não, ô Plínio, eu acho engraçado. Eu vou sair da aula. Eu acho que engraçado que você nunca leu os textos. Não, eu li, professor, eu li os textos. Tá, beleza. Vai, vamos continuar. Oi, Tânia, tudo bem? A gente agradece sua presença aqui. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Estava trabalhando, isso aí, correndo, deu tempo. Mas que bom estar aqui com vocês. Oi para todo mundo. Para quem não viu a Tânia em outras reuniões nossas, ou para quem ainda não conhece, a Tânia é escritora aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela é uma poetisa, contista, escreve literatura fantástica, literatura de terror. E vira e mexe, eu trago a Tânia para as nossas discussões, até porque é fácil de trazer ela em pessoa. Eu gosto. Eu participava das leituras, mas aí dava certo por causa do regime, né, que a gente estava adotando na pandemia, mas eu voltei presencial e aí não consegui mais. A Tânia, ela tem alguns livros, Estranhas Delicadezas, eu dou um destaque porque é o de literatura fantástica, então quem estiver interessado, eu vou até colocar depois o nome também no nosso chat. Só retomando, o Plínio, ele perguntou sobre a forma como a cultura pop desenvolve a figura do vampiro, dependendo de algumas, né, não dependendo de algumas épocas, mas mais de alguma época ou outra. Como eu estava dizendo, eu acho que a cultura pop, ela consome algumas figuras específicas em determinados momentos. Às vezes você encontra mais filmes de uma determinada temática fantástica principalmente, eu acho que a gente consegue destacar mais isso. A gente está numa fase há muito tempo de super-heróis, mas a gente já passou por uma fase muito, muito grande de vampiros. Durante os anos 2000, tinha muitos filmes de vampiros, não só as adaptações da Anne Rice, mas a gente tinha Blade, a gente tinha... Ai, gente, me ajudem, vamos lá. Tinha um chamado Drácula 2000, que não é bom, mas existe. Enfim, muitos... Anjos da Noite. Anjos da Noite, a série inteira de Anjos da Noite, que eu acho que deve ter uns 5 filmes de Anjos da Noite. Então, eu acho que de épocas em épocas eles vão reciclando os temas, parece, sabe? A gente tem tido uma revisão de filmes seriados de bruxa também. Agora, provavelmente, a gente vai voltar com vampiros em algum momento, porque vai ter uma adaptação de seriado se eu não me engano, de toda a série dos vampiros da Anne Rice, mas vamos começar de novo pela entrevista do vampiro. Então, provavelmente a gente vai voltar a ter mais vampiros novamente. Flávio, a Tânia, querem acrescentar alguma coisa sobre a questão? Não, nessa parte ali que o Plínio contou, né, comentou sobre essa visão do vampiro nesse lado medieval, eu acho que o Bram Stoker pegou anteriormente no bate-papo da gente, que é da Elizabeth Bathory, que é uma personagem real, né, que tinha uns gostos meio peculiares ali, que foi levada assim, para essa vertente vampiresca, né, pegando essa característica que ela tem, né,
e levaram para esse lado ficcional, digamos assim. Só que ao invés de ela se alimentar do sangue, ela se banhava em sangue para manter a juventude. Exatamente. Mas, de certa forma, é uma releitura. É a fixação pelo sangue de qualquer jeito, né? Isso é interessante porque acho que foi na história do medo, Jean Delumet, não lembro o nome, é o sobrenome, perdão, e tem a história do medo no Ocidente, e aí ele fala sobre algumas boatos, né? Ele comenta sobre alguns boatos e ele comenta sobre isso, que em várias épocas surgiram boatos que alguém, principalmente da realeza, precisava se banhar em sangue para ou recuperar a saúde, ou era um príncipe doente, ou era uma pessoa que queria recuperar a beleza, ou vitalidade sexual, alguma coisa assim, e esses boatos se espalhavam, então era uma coisa gravíssima. Em Paris, por exemplo, eu tinha notado, acho que em 1750, teve uma onda de boatos que estavam sequestrando crianças para salvar um príncipezinho doente. E falando sobre essa recorrente, né, como recorrente essa questão de boatos surgirem e tudo mais, e com o banho de sangue para recuperar. E geralmente as pessoas que eram sequestradas nesses boatos eram crianças ou pessoal mais pobre, geralmente em favor de alguém da realeza. Então isso é recorrente na história né, ou seja, pela beleza ou tudo mais, e é uma das ramificações do vampirismo, né? Usa o sangue, não bebendo, mas tomando banho ou recuperando a saúde, mas para revitalizar, né? Vai que... Agora eu vou ser mais educado e levantar a mão, mas eu nem vou esperar ninguém permitir. Assim, então vamos lá. Acho que é o momento que vou apresentar para vocês aqui Vampiros ou Vampirizados e o Sangue Azul. Vou apresentar para vocês hoje meu mestre, meu guru, meu mentor, chamado Newton Schultz. Depois vou deixar os 2 links aqui de 2 vídeos dele para vocês acompanhar na pseudociência. O camarada é chique demais. Vocês vão... Quem de vocês que está aqui quiser tomar conhecimento? É pseudociência, é espiritualidade, é algo muito bacana. Mas aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quer dizer, a gente está trocando ideia. Se vocês quiserem mandar eu calar a boca, fique quieto. Não vou sair da aula, não, prometo. Assim, quer dizer, professor Fábio, Plínio, você nunca leu os textos? Por acaso, hoje foi a primeira vez que eu li os 2 textos, professor. Os dois. Mas, eu tenho um material aí que eu vou usar, tá? Inclusive para falar de história ambiental. Aqueles dos contos... dos contos lá daquela aula que eu esqueci agora. Assim, como é que vocês Flávio, eu não te conheço e tal, Alegria Carioca, quero ir ao Rio, Adriana, e aí quem sabe a Tânia, não sei, tudo bem também. Assim, vocês estudaram já, assim, dentro do vampirismo, o que significa o rito do banho de sangue, ou o uso do sangue para as ritualidades dentro do vampirismo? Porque eu tenho uma hipótese aí que eu aprendi aí e tal. Olha, dentro do vampirismo eu não sei se a gente for levar em consideração o vampirismo enquanto prática de consumo de sangue em algum nível, mas levando em consideração rituais religiosos, é uma questão de troca de energia e troca de vitalidade. Então, assim, provavelmente tem alguma conexão desse tipo. Tem a frase bem famosa lá no Drácula de Bram Stoker, né? Sangue é vida. Acho que é bem por esse lado aí. Eu nunca pesquiso as coisas, mas esse aspecto não, assim. Mas eu penso que é isso também. É a vitalidade, né? E o que a gente pesquisa, por exemplo, quando... Eu escrevi esse conto há muito tempo, tá, gente? Então, assim... muda muita coisa, né? Mas eu lembro que na época eu pesquisei muito sobre as mortes dos vampiros, como eles morriam e tudo mais, e uma característica que era identificada se a pessoa era ou não um vampiro é se quando exumavam o corpo se tinha sangue, né? E geralmente estava o cadáver corado, cheio de sangue e tudo mais, era um sinal que permanecia vivo. Então, assim, mas eu nunca pesquisei sobre esse aspecto do sangue mesmo, como revitalização. A não ser nessa parte que eu falei há pouco da Elizabeth Bathory, né? De se banhar com sangue para tentar recuperar a juventude, né? Não conta, Flávio. É skincare da idade medieval, gente. A gente tem que entender.
Então, mas a gente está na aula aqui, eu estou brincando, estou zoando, como todas as aulas, fico zoando aqui, ainda bem que nunca foi bloqueado. Mas, final do ano retrasado, 2020 para 2021, eu conheci uma família, né? A mãe e o pai de uma ex-aluna. Aí, passei Natal da menina, aniversário de 15 anos da menina, aí eu conheci uma tia que tinha ido para Rondônia, estado de Rondônia. E aí ela tinha uma filha, um filho de, eu acho, uns 7 ou 8 anos que tinha sido sacrificado. Atenção, isso nos anos, já no final dos anos 90. Imagina, 20 anos atrás, Rondônia. Tinha sido sacrificado por um fazendeiro, né, um homem ricaço, que tinha usado o corpo dessa criança justamente para usar também o sangue, né? Então, coisa pesada, a gente vê que tem umas coisas aí seríssimas, a gente está numa aula aqui, mas, enfim. Eu falo que eu vou ficar quieto, mas acabo não ficando. Acho que é necessidade de conversar com alguém. Mas tem uma coisa que eu não sei se vocês falaram, porque a gente caiu, né, em um determinado momento. Mas, por exemplo, aquele livro do Noel Carroll, né, A Filosofia do Horror, ele faz uma espécie de definição de monstro, né? E na definição de monstro que ele apresenta, tem muito assim, o monstro ele é um ser que muitas vezes está entre várias categorias existentes diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no vampiro, tem o morcego, né? Então, assim, é uma espécie de mistura de morcego com gente, né? Assim, ele tem característica de morcego, né? Não por acaso aparece morcego junto com o vampiro, hematófago, né? Então, assim, é uma das características dos monstros, né? Eles participarem de mais de um reino ou uma espécie, né? Professor, então, agora eu vou soltar aqui o link, se vocês quiserem ver, vocês vejam, né? Não, então, tem vários aspectos, né? Claro que do ponto de vista da metáfora, né? O sangue é energia e é vida, então a pessoa se alimenta da vida, da energia do outro, né? É o aspecto metafórico também, né? Tipo assim, nos contos, nas histórias de vampiros, é assim que acontece, né? Tem esses dois aspectos, tem o literal e o metafórico, o figurado, né? Não é? O Roas, ele vai falar que o monstro é uma espécie de encarnação de medos que vão acabar se tornando uma figura transgressora, porque ele é impossível de existir, mas que ele vai trazer um pouco desses medos, por exemplo, medo de morte, medo do desconhecido, que também eu acho que é uma leitura muito interessante da representação do monstro, né? Então, os monstros, eles vão representar a transgressão da ordem estabelecida, né, socialmente. E uma forma de transgredir é participar de dois grupos diferentes antagônicos, né? Por exemplo, que tem a ver com a ideia do grotesco, né? É um ser que apresenta característica, por exemplo, de planta e gente, coisas assim que a gente sabe que na natureza não existem, né? Ou então ele é meio líquido e meio sólido, ele é uma gosma, né? Então tem até o Noel Carroll, ele vai apresentando características de tal maneira que a gente fala, putz, tem uma receita aqui, se eu quiser criar um monstro, tem todas as características comuns, né, para se criar um monstro, né? Mais ou menos igual aquela figura, sei lá como é que eu posso chamar, que você colocou de Papai Noel lá no teu Facebook. Nossa, aquilo lá, Plínio, aquilo lá é fofo. Eu não consegui sacar.
Aquilo lá é fofo, Que só genial você. aquilo, velho. Hã? Aquilo é Sério, uma você coisa burro? fofa, Plínio. Só você Fofa, que não velho. achou. Viu? Ele tem Então, uma coisa muito louca ali. tem uma outra. Eu não sei se vocês conhecem uma banda chamada Língua de Trapo. Era uma banda de rock brasileira, né? E que fez bastante sucesso, principalmente na década de 80, 90, né? Eles tinham uma música do vampiro que era assim: eu sou um vampiro, vampiro empresário. Eu chupo o sangue de qualquer otário, né? Então, assim, e é muito fácil entender a comparação, né? Que é bom, o vampiro é isso, né? Ele vive ele chupa o sangue no sentido literal ou metafórico, né? Certo? Aham. Lembrando, só completando, Fábio, que os ratos também são associados aos vampiros, né? Às vezes, eu já vi alguns textos, por causa talvez da própria peste também, tem essa questão dos ratos, além dos morcegos, né? E dessa associação do vampiro se transformar em criaturas que geralmente causam medo ou espanto, que se escondem, né? Que o morcego, tadinho, eles ficam lá no escuro, quietinho em cima, e os ratos também, né? Então, tem essa associação, né? O Drácula, ele vai conseguir se transformar em lobo também, né? Eu acho que... os lobos. Só um comentário em relação a essa parte do monstro, né? O vampiro ele tem uma particularidade, porque assim, os monstros, de uma forma geral, eles mantêm uma forma fixa, tipo um lobisomem. Ele vai mostrar aquela face de monstro sempre como um lobisomem, ou um zumbi, ou um fantasma, alguma coisa nesse sentido. O vampiro não, ele tem a face do monstro como vocês falaram há pouco ali do que ele se transforma num lobo, ou num morcego, ou naquela forma mais horrenda, assim, tipo Nosferatu, mas ele também tem aquele lado sedutor, aquele lado que atrai, que puxa a vítima para ela, né? E tem essa dualidade. Né? Até mesmo no filme do Drácula de Bram Stoker tem uma parte que ele está meio lobo ali, que ele fala, não olhe para mim. Aí depois ele fala, agora pode olhar para mim. Entendeu? Ele tem esses dois lados. Ele é um monstro, mas ele tem um lado que ele se mostra que ele não é tão aterrorizante assim. Ao contrário, ele seduz a sua presa. Eu acho isso interessante nessa parte do vampiro. Eu acho que o vampiro, até pela cultura popular e pela disseminação de filmes também, ele adquiriu essa dualidade, né? Mas porque, por exemplo, se a gente for pensar em lobisomens, a primeira coisa que a gente pensa, em geral, é agressividade e violência. Não é uma situação, ou pelo menos na minha cabeça, né? Os fantasmas, por exemplo, você tem uma questão mais espiritual, mais amedrontadora no sentido de intangível, e o vampiro é que tem essa dualidade dentro dos monstros que a gente consome na cultura pop, que é essa coisa sedutora. Eu, durante muito tempo, eu me sentia mais confortável, talvez, em escrever sobre vampiros. Mas, depois de estudar algumas coisas e desenvolver um ponto de vista mais teórico sobre outras questões sociais, eu percebi como o vampiro ele tem uma certa representação de um não consenso, porque normalmente o vampiro ele seduz apesar do desejo da pessoa. A pessoa diz que não quer e o vampiro seduz apesar disso, sabe? Muitas histórias... Uma espécie de hipnose, né? Muitas histórias de vampiros em que eles são sedutores, em que eles são atraentes. O alvo é uma mulher, né? É uma figura mais fragilizada, e ele vai apesar do desejo da vítima, como se fosse uma... Eu não vou dizer assédio, porque a construção não é essa, mas é uma leitura que eu acho que é possível fazer com os vampiros, sabe? Depois de ler vários textos sobre vampiro e ter uma outra visão, essa foi uma visão, um clique que eu tive sobre vampiros. E aí eu parei de me sentir tão
atraída em escrever sobre vampiros? Porque aí se tornou um pouco, eu não sei, essa não consensual me incomodou um pouco. E aí eu parei de escrever sobre vampiros, assim. Que bom, você se desencantou. Mas essa é só uma vertente, né, Adriana? Sim. É só um aspecto, né? Não necessariamente tem, assim, toda história de vampiro tem esse lado de sedução, de chamariz. Não, às vezes ele é só agressividade por ele mesmo. Ele tá lá para poder se alimentar e acabou a história. Eu já escrevi um sobre uma vampira canibal, então para mim não era nenhuma vampira. E alguns colegas leram e falaram, não, é uma vampira, mas ela é canibal. Aí eu... Mas assim, só uma coisa sobre isso, Adriana, à noite, por exemplo, o vampiro é uma criatura noturna, não sei se vocês já falaram sobre isso. E o que se esconde na noite? Os perigos, né? Então, na história do vampirismo e na história dos monstros e dos medos, é difícil você achar um monstro que anda durante o dia. E tanto que eu tenho um conto que o monstro, que o nome do texto se chama Eles Vieram com o Amanhecer, porque eu queria criar um personagem que fosse, né, do dia, da luz, mas não é sobre vampiros. Mas, nesse tempo que eu pesquisava, eu percebi, assim, que os historiadores e tudo mais contam a noite como onde se esconde os nossos inimigos, né? Então, tem um termo que eu achei muito interessante, a dança das sombras, as danças da cidade, tudo que se move na cidade durante a noite. Então, imagina isso, né, na Idade Média, antigamente, os perigos que vinham na noite, a traição, o adultério, os amores escondidos, os ladrões, os assassinatos, tudo que se esconde na noite, os monstros, e a gente voltando um pouquinho mais às feras, né, que você tinha que... Então, tudo que é assustador vem na noite. A Adriana não assiste filme de terror à noite, por exemplo, né? Então, o vampiro, por ser da noite, ele representa isso, e a sedução é um dos aspectos, né, do vampiro, mas sempre vai ser uma vítima. E o vampiro nem sempre é bonito e sedutor, né? Tem aquele vampiro monstruoso, o próprio... Nosferatu, né? E aí na entrevista com o vampiro a gente tem já o vampiro com a sedução e tudo mais. E depois em Crepúsculo, um vampiro mais romântico, porque são, querendo ou não, são vampiros da cultura pop, né? E então a gente tem o monstro, aquele que guerreiro, aquele que por vingança, por ódio, a fera, e esse não era sedução por beleza, né? E você tem já aqueles vampiros mais sedutores, lânguidos e tudo mais. Então são diferentes versões, mas eu sempre vejo como uma ameaça do desconhecido, né? Do que é da noite. Então pode ter várias faces, né? Não sei se ficou confuso isso, né, gente? Não ficou. Ficou excelente. Ficou excelente. Porque a sedução, assim, é um dos aspectos, mas não em todas as histórias de vampiro, né? Eu acho que você pode descrever um vampiro sem levar para esse lado, né? Porque antes de qualquer coisa ele é um predador, né? Sim, ele tem as armas dele, né? No caso, assim, em algumas histórias aparece mais esse lado da sedução, mas não é uma regra. Mas eu entendo a Adriana pela questão, assim, que o vampiro, por algum tempo, ele aparece como um personagem sedutor pra gente, né? Sim. É bonito, sedutor, a vampira, sexy, sedutor, o vampiro romântico. Então, de repente, a gente criou uma figura com esse vampiro. Sim. E, opa, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, tem um filme recente muito legal, né? Chamado Manhattan Eternamente, alguma coisa assim. Não sei se vocês já viram esse filme, é bem legal, que ele conta a história de um rapaz que ele está, assim, ele descobre que tem um câncer, está quase morrendo, ele é um pintor famoso, e ele conhece uma vampira que quer ser retratada, porque ela não consegue olhar a imagem dela, né? E vai ter essa conexão entre os dois, e o final vai ser bem legal. Gostei bastante desse filme. Manhattan Eternamente, se eu não me engano é esse o nome do filme. Eternamente Manhattan. Alguma coisa assim, né? Eu estava aqui pesquisando já para a gente já ir colocando as indicações na lista do chat. Eu poderia ter, né, que eu não sabia que ia para esse lado, mas eu poderia trazer já anotado, né? Eu já pesquisei ele. Não, mas eu também ver que eu errei 45 nomes de 40, não? Deixa eu ver. Deixa eu falar algo bem solto aqui, sem comprometimento nenhum, óbvio. É assim, eu vejo que vocês três que estão aí, né? Adriana, Flávio, Tânia, vocês falam, e aí sempre vocês levam lá para o período medieval.
né? A questão do vampirismo, dos vampiros. O que acontece? Eu deixei um link também aí por dentro da mente medieval, muito bacana, não sei se vocês conhecem, vocês não viram. Começou a se tomar uma noção do tempo, dia e noite, 24 horas, começou a se tomar uma noção especialmente das fases, né, da lua e a noite, a claridade, e aí esses seres, né, que eram considerados vampiros, eles tomavam o poder da noite porque eles tinham um certo discernimento. Vou sair à noite, vou curtir a noite, né? Claro, estou falando de uma maneira bem descontraída aqui. Vou ter um domínio da noite, eu vejo o que eu posso fazer à noite, o que eu posso aproveitar. Daí esses seres serem muitas vezes interpretados. Enfim, falei, mas de uma maneira bem solta aqui. Eu acho que a volta do... Na verdade, eu falei porque vocês sempre estão se remetendo, vocês três, e todo mundo que estuda a literatura, assim, o vampirismo sempre se remete, né, como as bruxas, né, sempre é o bendito do período medieval. A gente vê, vou comentar sobre isso, tá? Porque como, por exemplo, não sei se a Adriana comentou, eu quero até dar oi pro Flávio, que é a primeira vez que eu tô vendo o Flávio, assim, a gente se conhece há muitos anos online, e nós tínhamos um grupo de escrita de terror. Você comentou sobre isso, Adriana? Já falei, já. Mas o Flávio, então, assim, a gente fala que o domínio deles são os lobisomens, mas a gente escrevia muito sobre vários monstros como desafios, né? E eu gostava desse vampiro medieval, e tanto que hoje eu não consigo mais escrever uma história sobre vampiro. Talvez eu consiga, mas até o estilo de escrita, que é um pouquinho mais clássico e tal, já não consigo escrever da mesma forma, mas quando eu escrevi, eu gostava de puxar isso da origem do vampiro e tudo mais, né? E eu vejo algumas versões modernas, eu tenho curiosidade. O Flávio continua escrevendo sobre vampiros e outros monstros, e eu fico tentando situar um vampiro hoje, né? Eu até comentei que eu postei aqueles 3 textos que eu falei com você ontem. Ontem ele me mandou 3 textos inéditos sobre... Né, e eu não vi ainda, Flávio, mas assim... porque para mim é difícil situar hoje, a não ser esse vampiro, a metáfora do vampiro, né? Que o Fábio comentou e que a gente comentou sobre a questão do... E tem a do predador, que o Pino comentou também, que é a pessoa que sai à noite, eu entendi por esse lado, aproveitar a noite, às vezes é visto dessa forma, mas é aquele que suga a energia do outro, né? Suga o bem do outro, enfim, a saúde. Mas a característica do monstro também é fascinante, né? Então, um vampiro hoje, né? A gente brinca sempre com isso, ele não estaria no ensino médio, né? Repetindo pela sei lá quantas vezes, por favor. Mas pensa quanta sabedoria, quanto aprendizado ao longo do tempo, né? E eu sempre fico pensando na origem do vampiro, porque a gente comentava sobre isso também. Como uma pessoa se torna vampiro, né? É uma coisa que me instiga. A tradicional que eu coloquei no conto foi se alimentando do sangue de outro vampiro, que é a mais clássica, eu acho, né? Mas existem, acho, outras formas, né, de explicar o vampirismo de alguém. Não sei se alguém... Deixa eu só colocar um adendo nessa parte que o Bruno falou dessa questão do medieval, porque as primeiras histórias do tema, né, que a gente comentou aqui, foi justamente tem esse cenário, será dos castelos, das carruagens, do povoado, de aldeões, né? E muita gente que pegou, né, esse gancho aproveitou essa ambientação nas suas próprias obras que vieram depois, né? E se você pensar também nele como um ser imortal, né, tendo origem lá atrás, ele vem até os dias de hoje. Aí você pega esse gancho com essas histórias mais modernas, né? Mas essa ambientação clássica, assim, de castelos e tudo mais, acredito que tenha sido por causa desses autores clássicos que vieram dessa parte ali e colocaram essa ambientação inicial. Eu acredito que seja por causa disso. A gente tem que lembrar, eu acho que dois pontos importantes. O primeiro é que a nossa literatura fantástica, ela foi muito influenciada pela literatura europeia. Sim, os góticos, e principalmente, o fantástico, né? Ele vai ter uma caracterização como a gente constrói até hoje, mais ou menos, no século XIX. E aí remete àquilo que eu comentei. Por exemplo, os romancistas góticos, eles revisam
a mitologia, as histórias de castelos e fantasmas e essas histórias de terror, porque era o que era considerado normal e sobrenatural. O sobrenatural era considerado normal antes do século XIX, né, como parte do cotidiano, e aí ele se transforma em algo desconhecido a partir do momento que a ciência vai ser mais destaque, né, a partir do positivismo, iluminismo, enfim. A visão modifica. A nossa visão de literatura fantástica, até a maior parte como a gente estuda, não estou dizendo que é a única visão e nem que é a única forma que a gente constrói, mas a grande influência é da literatura europeia. Então, a gente acaba tendo essa influência mais destaque na nossa forma de escrita, de alguma forma, até porque é o que a gente consome mais. Outra coisa que eu queria comentar, sobre a representação numa história mais moderna. Por exemplo, Deixa Ela Entrar, se você vê só o filme, a representação não é tanta, porque o personagem que é transformado em vampiro, um dos personagens que é transformado em vampiro não é transformado da mesma forma no filme. Mas no livro, ele é um pedófilo, que ele encontra na figura do vampiro da história, que tem a aparência infantil, um espaço de existência do nem se sente culpado, mas como a sociedade pune ele acaba, né, evitando abrir o desejo dele. Mas ele se sente mesmo que ele sabe que é mais antigo do que ele. E esse personagem, depois, ele é transformado, mas ele sofre violência com ácido, ele é pego pela polícia, enfim. Ele passa por uma série de coisas, hospitalização, e quando ele sai dessa forma, né, que quando ele é o monstro, ele é o mais monstruoso da história, porque ele vai atrás desse vampiro, inclusive para tentar consumar o ato. É uma cena bem forte, assim, incômoda de ler, sabe? E é uma história que você consegue sentir medo atual. Tipo, é uma história que você consegue... Trazer para a sua realidade, né? Exatamente. Inclusive, para mim, o mais assustador desse livro não são as criaturas, os monstros. É essa dose de realidade tão crua na história que você fica impactado de alguma forma. Então, eu acho que sim, a gente tem muita influência da literatura europeia, até pela nossa construção literária, de literatura de outros lugares. E aí, eu acho que ano passado, o bate-papo que eu tive com o professor no projeto foi uma das coisas que eu mais bato na minha cabeça sozinha, assim, às vezes, que ele fala que o fantástico não é necessariamente sobre o sobrenatural, mas o conflito de dois pontos de vista diferentes. Porque a gente estava comentando sobre o fantástico asiático, falando sobre a pesquisa que o professor estava fazendo com pontos de vista diferentes, né? No século XIX era o que era considerado parte do cotidiano, que se tornou sobrenatural e amedrontador, e a ciência. E aí eu acho que a gente consegue construir novos pontos de vista com a visão das coisas que a gente vive no cotidiano, porque os nossos medos também mudaram. Por exemplo, a figura do vampiro, para mim, ele seria muito mais impactante em relação a medo, com essa coisa do não consenso, do que com a parte do monstro de se transformar em um vampiro, de ser hematófago. Entende? A gente consegue colocar o fantástico em novos pontos de vista muito facilmente se a gente pensar em como construir o medo, né, na história. Principalmente o monstro, né? O monstro, ele surge dos nossos medos, a representação do que é monstruoso ou não. E os medos mudam, né? Sim, com o passar do... Sim, com certeza. É por isso que o fantástico, eu acho que se mantém, né? Não só no século XIX, ele se mantém ainda hoje, a gente escreve, porque a gente continua com medo de várias coisas. O medo vai se renovando, né? Enfim.
Eu acho que isso deixa a gente aberto para começar a falar dos contos. Eu comentei já, Tânia, que quando o professor pediu para falar do meu artigo, um pouco do meu artigo, eu cheguei para você e falei, Tânia, eu preciso de uma transformação de vampiro. E aí ela passou o dela, depois ela passou do Flávio, enfim, e o resto é história. Eu passei e disse, será que esse serve? Eu vou compartilhar, né? Porque é muito. E aí, o que eu anotei, aí eu começar a citar dos 2 contos, só fazendo uma introdução, o Sangue Maldito do Flávio é um conto fantástico que fala sobre um vampiro buscando um herdeiro, né? Ele tentando estabelecer um herdeiro e finalmente consegue encontrar uma humana que consegue parir um filho dele, apesar de esse não ser o foco, mas, bom, eu vou resumir de uma forma muito errada, mas enfim. Flávio, você pode me corrigir e me parar em qualquer momento do meu resumo. E ele finalmente consegue se aproximar desse filho e, enfim, consumar que ele tem um herdeiro. O Filho da Escuridão, que é a continuidade do conto, aí já com a da Tânia, é o ponto de vista desse filho, quando ele se transforma e quando ele vive, né, a vida dele e toda... Eu acho que todo o tormento dele enquanto um ser da escuridão, até que ele finalmente combate esse pai, e como ela falou, se alimenta, né, desse pai e acaba se apropriando de todo o conhecimento, de toda a força e todo o poder. Então, o que eu anotei deles, principalmente, foi a caracterização dos vampiros, porque aí eu achei que combina bastante com essa nossa discussão de representação. Por exemplo, aí vou pegar a cola aqui, meu óculos não tá muito bom. Eu gostei muito da caracterização do Flávio sobre como se tornar vampiro, como o vampirismo se caracteriza. Que ou você é envenenado, ou você consegue inseminar numa raridade uma humana e tem um filho com ela, né? Normalmente os vampiros, em quase todas as representações, eles são estéreis. E nesse conto, eu gostei que, na verdade, é como se fosse... Eu até anotei aqui um ponto de interrogação na minha anotação, Flávia, aí você pode dizer que sim ou que não. Mas é uma outra espécie. É como se tivesse desenvolvido humanos e vampiros no mesmo universo? Não, na verdade não é bem isso. É que não tem isso uma fórmula mágica, uma receita, alguma coisa fechada. A gente está falando sobre sobre o fantástico, né? Aí eu não gosto muito assim, de estar fechado em possibilidades, em características. Assim, eu gosto de deixar as coisas bem abertas em todas as histórias que eu faço, né? E nesse conto específico, né, o vampiro ele tem assim um certo conflito que você até comentou no seu artigo, que ele tenta entender a sua presença no mundo, ele tenta se achar, né? E no entendimento dele enquanto espécie, ele pode, em qualquer momento, morder alguém, fazer a transformação e tornar esse outro vampiro, mas ele quer uma descendência natural, entendeu? E ele pensa assim, uma vampira não vai conseguir conceber um filho porque ela está morta, ela não consegue gerar, apesar de que isso poderia surgir numa outra história, né? Como eu disse, não tem nada fechado, né? E ele vai nessa base de tentativa tentar achar alguém que tenha essa característica e consiga dar um filho de sangue para ele, que é o objetivo que ele busca, né? E até que ele consegue achar, que aí vai um pouco, né, com relação a essa questão que você comentou, né, dessa parte que não é, do invasivo, né, que não é uma coisa que a pessoa quer, mas ela acaba sendo levada a fazer, né, por causa da situação de se defrontar, de se deparar com um vampiro, né? Enfim, aí ele consegue achar a mãe, né, que seja a ideal para poder gerar, né, o filho dele, né, e vai monitorando a gestação, o nascimento da criança até um determinado ponto em que as características genéticas se manifestam nessa criança, que, se eu não me engano, é com 13 anos, né, que ele
adquire as características do vampiro, né? E naquele momento ali ele decide trazer essa criança para o lado dele, né? E tem esse embate com o lado da mãe, né? Que tem um... Não sei se já leram, se vão ler, né? Não sei querer dar muito spoiler, né? Tem esse Não, embate pode da dar mãe. spoiler, não tem problema não. Não tem problema não, né? Então, o que acontece? A mãe, o vampiro, apesar de reconhecer que a mãe foi importante para o objetivo que ele tem de gerar o filho, ele pouco se importa porque ele é um monstro. Ele vai lá, não pensa duas vezes em matar a mulher, né, e colocar o filho nessa situação. Ou você vai se alimentar dela, né, vai se tornar, ou você vai morrer. Né? E ele acaba se alimentando da mãe porque a mãe diz para ele que ela vai morrer de qualquer maneira, pelo menos ele vai ter uma vida, né, ainda que uma vida de horror, né, mas vai continuar vivendo e o menino decide beber do sangue da mãe e assumir a sua vida como vampiro, que aí parte para o lado do conto da Tânia, que é o duelo que tem do menino com o pai. Lembra muito o Advogado do Diabo. Eu gostei muito da continuidade. Eu até ia comentar que eu gostei que ele cresce, que ele não fica com 13 anos, mas isso aí já não é no seu, é no da Tânia. Eu considerei a história como uma só, apesar de terem sido duas histórias diferentes. Como eu disse, ela não foi um conto a quatro mãos, a gente juntou, vamos fazer aqui. Não, eu fiz uma parte e a Tânia fez outra. Sim, a coisa funcionava assim, ó. Eu escrevi um conto, agora vai lá e continua. Então era uma espécie de desafio mesmo. Flávio, mas quando você escreveu, você já pensou em escrever para o desafio, né? Quer dizer, você já sabe que ia ter uma continuação, né? Sim. Assim, a gente tenta ter, quando a gente faz esse tipo de desafio, você tenta colocar a história com uma coerência, que ela termine, que quem lê um conto só tenha um entendimento, mas que deixe essa possibilidade de continuidade. Sim. Né? Essa é a ideia dos desafios. A impressão que eu tive foi... Continuar? Oi? Você sabia que era a Tânia que ia continuar? Sim. A gente tinha isso, né? Eu e a Tânia, a gente troca muita informação desde lá dos início dos anos 2000. Tem muito tempo aí, tem muita estrada que a gente está rodando aí, e esse é um dos trabalhos que a gente faz junto, entendeu? Tem muita coisa, troca de informação o tempo todo. Né? E aí a gente conversou, falava no texto, e você vai continuar. Né? Assim como tem da Tânia com outros autores, comigo com outros autores, né? Era uma dinâmica que a gente fazia. A impressão que eu tive lendo o seu conto foi de que você fez um desfecho para que tivesse uma continuação mesmo, né? Isso. Assim. Ele tem um desfecho por si só, mas deixando a abertura para a continuação. A impressão que dá é de que você sugere que vai ter uma vingança, né? Isso, exatamente. Aí a Tânia brilhantemente terminou a história. Sim. Na verdade, é mais fácil para quem escreve a segunda parte, porque você já tem todo... Às vezes é difícil por causa da linguagem. Tem um colega nosso que gostava de usar uma linguagem extremamente rebuscada, o Vitor, né? Que você precisa realmente de um dicionário, porque ele usa isso, e eu tive que continuar um pouco dele, então assim foi, né? Mas foi um desafio, e ele faz de propósito, ele fala que é o estilo dele, ele tinha dado até o nome lá, mas é uma forma que ele gostava de criar as histórias dele usando a linguagem mesmo, né? E eu sofri muito, eu lembro, não sei onde está esse conto, sei que se chamava Rancor, né? E era de assassinato, não tinha exatamente o fantástico, não lembro direito, mas foi um desafio. Então, você tenta aproximar a linguagem um pouco, né? E às vezes você vai para o lado pessoal, mais sentimental, talvez, não sei, e menos ação e tal. Você tenta... É um desafio muito bom, assim, para escrever, né? Tânia, eu gostei muito especialmente do último parágrafo do seu conto, sabe? Achei bastante poético, né? E fechou. Você... Deixa eu ver. Abre. É que eu tô sem óculos, aí eu abro para ler, eu aproximo, aí vocês entendem, né? Eu vou olhar lá. Sim, eu achei bastante poético e que ajuda a
essa metáfora, né, que a gente estava falando, né? Quer dizer, e talvez de alguma maneira aproxime do fantástico propriamente dito, né? Porque deixa ambíguo, né? Tentei, apesar de eu dizer assim que hoje em dia eu acho difícil situar o vampiro, eu vi que eu coloquei ali varandas e tudo mais, então eu tentei trazê-lo para cá, né? Ruas Sim. da cidade, varandas, como algo que espreita e você pode desejar ou não, né? E, então eu meio que busquei isso, Aham. mas na melancólico, um vampiro mais melancólico, assim, né? Eu gosto dessa coisa assim do monstro que se questiona, mas é monstro, né? Sim. Aí eu tentei trazer um pouco isso. Legal. Obrigada, Fábio. Imagino. Bom, eu acho que a gente pode abrir para que as pessoas e os alunos, os participantes e, enfim, nós possamos compartilhar as nossas impressões dos contos. Eu gostei muito dos dois. Eu achei bem interessante. Eu adorei a ideia de continuidade de contos, porque para mim é como se eu espiasse, sabe, depois do conto. Eu não sei se isso faz sentido, mas na minha cabeça foi assim. Eu também gostei muito de outras características que a Tânia vai trazer para o vampiro, como, por exemplo, a questão do metamorfo, do canibal, que alguns tinham alguns poderes mais específicos, enquanto outros não. Eu gostei bastante disso também, essa coisa de que não é porque é vampiro que todo mundo tem as mesmas características. Enfim, foi muito interessante, gostei muito. Eu vou dizer que eu fiquei muito chateada por ele ter matado a menininha dele, Isabel. O pai é meio fura-olho, mas tudo bem, acontece. Eu acho que faz parte desse monstro em específico, né, dessa história em específico, de que não é amor, é um apego que, né, passou. Então, não que tenha passado, né, mas ele viu outras necessidades em prioridade, então, como sobreviver. E eu achei isso bem interessante também, que não é de todo romântico, sabe? Nem o pai, nem o filho, né? O pai viu uma genética ali e o filho viu, assim, uma sobrevivência. Ambos, no fim das contas, eu acho que queriam sobreviver, né? De alguma forma. Então, eu gostei bastante. Foi uma boa indicação. Muito obrigada. Eu vou. Fala. Eu tenho que ir rapidamente. Eu gostei bastante dos contos. A parte que me interessou mais foi, né, a caracterização desse pai, né, como ele é frio e extremamente apático a tudo que não seja o objetivo dele, né? Na relação com o próprio filho, ele é frio, ele não tem nenhum tipo de apego, como você disse. Ele é só um objetivo, né? Eu quero ter um herdeiro e eu vou criar um herdeiro, só que eu não vou tratar ele como filho. Isso até me lembra de um certo vilão de Star Wars que eu gosto muito, que ele cria, né, 3 filhos, só que ele é completamente apático. Eu falaria mais, é que como eu tô com pressa, eu não vou ficar enrolando. Ah, no segundo conto, né, a gente vê que até mesmo quando, né, o Andrei, que é o nome do garoto, até mesmo quando o Andrei acha que escapou, né, das armadilhas do pai, né, ele ainda tá, né, por conta da Isabel. A Isabel que era secretamente lá uma espécie de agente dupla pro pai do Andrei. Então, né, é uma história bem trágica porque esse pai não somente é apático, mas ele é extremamente controlador. É um dos piores tipos de pai possível para se ter, né? Porque você está tendo uma figura que é apática e quer controlar a sua vida independente do que você quer. Então eu acho bem interessante essa relação e, né, o Andrei escapando disso no final, né, apesar, né, de ter esse custo de uma pessoa que ele achava que amava ele, mas não, era só uma agente dupla.
Só uma traíra. Mas é isso. Eu já vou indo, gente, porque eu tenho que ir lá pegar o ônibus. Mas depois a gente fala pelo Facebook. Beleza, legal. Falou, João. Até amanhã. Eu, a primeira vez que eu li, 2 contos, daí você falou que eu não li, então eu não li. Então nem vou comentar, mas eu gostei. Desculpa aí, Plínio, desculpa aí. Velho, eu te adoro. Pô, super legal, né? Eu li, eu juro. Eu li, professor Flávio, super gostei. Só que assim, vou reler, inclusive. Só que é tanta leitura pra fazer, tem os meus deveres, as minhas obrigações. Daí esse momento aqui para mim é muito especial. Vocês não fazem ideia. O professor Fábio sabe disso há meses e meses que eu venho falando. Tanto que eu nunca faltei numa aula desde quando eu comecei. Super curto esse momento, é um aprendizado muito bacana mesmo, sabe? Eu começaria a fazer bastante perguntas aqui, levar para o lado da história, umas coisas muito bacanas. E para mim que são sérias, assim, são mais, né? Levando mais para a historiografia, né? A Adriana passa uma informação bacana para mim agora, falar que, né, esse boom dos vampiros foi no período gótico, né? Interessante que a gente estudar o período gótico, né? Que foi o fenômeno do goticismo, vamos dizer assim, né? A gente não vai ficar falando essas coisas agora, a não ser que a gente fala pro boteco. A gente falaria umas 3 horas conversando lá e pegar a caneta e caderno e anotar umas coisas. E ler, né? Tem que ler, não pode ser Plínio de não ler os textos. Obrigado, tchau. Desculpa aí, professor Flávio, você tem Facebook, eu já vou pegar com a Adriana teu Face, a professora Tânia também. Tá? Pode adicionar lá. Queria comentar uma coisa, gente, antes que eu esqueça, que eu coloquei um link ali no, né, do El Hijo del Vampiro, do Cortázar, um conto, porque muitas vezes, quando a gente publicava na internet, sempre surgiam essas dúvidas assim, vampiro pode ter filho ou não, né? E eu achei esse conto fantástico do Cortázar de um vampiro, né? E como se formou. Esse conto é maravilhoso, eu acho ele perfeito, do começo ao fim, o final dele, assim, recomendo que leiam, é O Filho do Vampiro, né? El Hijo del Vampiro. E é um conto muito interessante, curtinho, sobre o nascimento de um vampiro, né? E ele é muito cruel, assim, então recomendo essa leitura desse conto, deixei ali, mas é justamente aquilo que a gente falou, quando a gente escreve, a gente busca uma coisa fiel às características do personagem, mas ao mesmo tempo a gente não se prende, de repente seu vampiro, seu monstro, seu personagem, ele pode ter outras características, porque é ficção, né? Mesmo que baseado em medos e lendas e situações desconhecidas, né? Então, assim, acho que sempre dá para criar algo novo. A gente sempre discute sobre isso, que o mito, a criatura do folclore, ela não precisa ficar fechada, do folclore, do fantástico, ela não precisa ficar fechada em algumas características, ela pode assumir outras proporções, né? Outras características, mantendo uma identidade, digamos assim. Eu vou citar aqui, porque a Tânia falando, eu lembrei recentemente, tem um perfil do Twitter e do Facebook chamado Tio Virso, não sei se vocês já ouviram falar, que ele na verdade faz análise de teoria da arte, né, história da arte, enfim. E ele, essa semana, estava fazendo uma revisão sobre a figura da sereia, de como a sereia ela se transformou com o passar dos séculos, nessa figura da mulher com rabo de peixe, inclusive várias deusas que não tinham nada a ver com sereias, nem com a figura de uma sereia, foram transformadas em sereias pela europeização do mito, né? Que, por exemplo, Iemanjá, que não tem nada a ver com uma sereia, ela foi transformada, enfim, numa sereia com o passar do tempo, inclusive embranquecendo, né, a figura do orixá africano. E ele vai fazendo essa revisão, e aí veio uma coisa na minha cabeça. Apesar de tudo, esses monstros da cultura, a gente tem algumas características que a gente identifica mais, mas não necessariamente, né? Por exemplo, o lobisomem que se transforma em um grande lobo.
Alguns são lobos, alguns são o lobisomem mesmo, né? Aquela figura mais monstruosa, mais... Eu posso te dizer 1 milhão de jeitos diferentes disso. Quantos contos de lobisomem você tem, Flávio? Não, só no livro ali são 2. 2 livros só com história. Ele Mas tem 2 outras livros histórias só de histórias de lobisomem e outras histórias também. então, e tem outras histórias que não estão nesses livros, né? Só falando sobre essa questão da metamorfose dos monstros, dos locais, na região aqui de Bela Vista, né? Trazendo aqui para o meu cantinho, o lobisomem porco, né? Então, assim, não um lobo, né? Um porco que gostava de, enfim, e a criatura também fraca, que precisava correr, uma criatura que precisa correr. Então, em algumas lendas, ele precisa correr 7 noites e 7 cemitérios, sei lá, uma coisa assim. 7 pontos, né? É isso. Então, assim, ele se movimenta, né? Então, quando você tem a movimentação dos povos também, você tem a movimentação das lendas, dos seus mitos e suas crenças, e isso acaba se reencontrando em outros locais, né? E vai assumindo, assim, outras características, né? É cruel, porque é colonizador em alguns aspectos, acaba escondendo em outros, né? Sufocando, né? Mas tem uma dose de reencontro, né? De união, assim, de você recriar. Tem uma questão de movimento, né? Nessas questões. Eu acho que é meio complicado falar isso. Eu acho que é importante o registro histórico dessa mudança, porque isso vai acabar mudando. Mas a gente não pode ser o tipo de pessoa que fala assim, não, mas sereias não são, mas isso porque já mudou, por exemplo, né? A gente sabe que quando você fala sereia, para 90% da população já é uma mulher com rabo de peixe, apesar de originalmente ser uma mulher meio pássaro. E quem te garante que, né, lá no fundo do mar não tem alguns tipos sereianos? Não, mas eu acho muito interessante essa questão da sereia pássaro e a sereia monstro, a sereia nem sempre como bela, né? Então tem outras possibilidades. Sim. Mas eu acho que é interessante a gente registrar, e aí eu vejo mais do meu outro ponto de vista, que não é tanto de escrever, mas de pesquisar. A gente fazer esse registro que mudou, mas entender que muda. Faz sentido? É como na linguística, né? Você tem uma atitude descritiva e não normativa, né? Sim, exatamente. Aham. Exatamente. Então, não cabe a ninguém corrigir a sereia do outro, né? Desde que se comunique a sereidade. Uma coisa assim, né? Sim. Acho que o vampiro passa muito por isso também, né? A gente pode criticar o Crepúsculo, mas por uma grande parcela, assim, Crepúsculo foi muito representativo. Mas é verdade. Por mais que, enfim, eles brilhem igual diamante no sol. Aquela história que eu tô falando, né? Apesar da gente ter uma ideia, né, normal de como é o vampiro, né? A autora ali, ela se deixou, né, ousar e colocar uma outra característica, entendeu? Eu acho que isso é válido. Não sou desses críticos ferrenhos, não. Eu acho válido, sim. A criatividade sempre é bem-vinda. Não, então, mas a questão é assim, qual é a função, né, que um filme como Crepúsculo exerce, né? É uma função de filme romântico para adolescente, né? Não é isso? É um conto de fadas com vampiros, lobisomem. Eu definiria assim. Mas é meio que direcionado para um público específico, assim, né? Com certeza. Eu acho que, ao meu ver, Fala, João, chega. Ao meu ver, o problema do Crepúsculo, os vampiros em si, ou as características novas dele, é a construção de personagem, que é horrorosa, ao meu ver. Tipo, são personagens muito vazios, não tem ali um carisma, um tchan nele, sabe? Principalmente a Bella, né, que... O problema não é vampiro, é que foi mal construído. O problema é o ensino médio. Não, então, eu acho que o Davi Roas, né, naquela palestra que foi lida na UERJ, não é, Adriana?
que ele Sim, sim. questão, o monstro deixa de ser monstro, né? Porque ele não é um ser de exceção, ele é um ser de um grupinho ali que tem uma inserção social, né? Quer dizer, eu nunca assisti Crepúsculo, mas assim, eu vi uns trechos e eu acho que é assim, né? Então, Porque ali no Crepúsculo tem os bonzinhos e os maus, né? aham, Tem essa divisão ali, né? Os que são os vilões do filme, eles são, sim, vistos como monstros, né? Eles ah, se alimentam dos humanos sei. e tudo mais. E tem aqueles bonzinhos que a gente chama de vampiro vegetariano, né? Que ele só vai se alimentar de animais. Não, Eu então, falei mas a não palavra é juvenil. assim. Mesmo os maus, eles não são seres de exceção, né? Cara, não passa uma seriedade. Né? Eles não são seres de exceção, porque eles fazem parte de um grupo de maus, né? Como se Eles têm toda uma sociedade, né, Fábio, isso, organizada entre eles. eu nunca assisti, mas o que eu consegui absorver é isso, né? Mas enfim, por exemplo, não é que eu esteja falando que está errado. Não está errado, mas a gente pode não gostar, né? A gente Sim, Absolutamente. até a questão do. Só assim, a questão que eu tinha comentado com a Adriana, que o monstro passa a ser desejado. Então, o monstro não é mais monstro, porque você vai desejar o monstro. Isso, Né? isso Eu aí acho que mesmo. esse, para mim, fecha a Sim, ideia do que. Para mim, né, no caso, porque o aham, monstro, vou desejar um monstro. Então, o vampiro idealizado, belo, sedutor, venha, né, Edward? Então, ou bela, sei lá. Então, assim, mas é válido como criação e como gosto e tudo mais, né? E foi bem aceito, inclusive, né? Toda essa característica, mas para mim me incomoda, assim, né? Um produto que eu consumo e defenda. Mas assisti tudo, li tudo, doei os livros para a biblioteca da escola e eles são muito bem emprestados. E não, assim vai. por Na questão exemplo, do né? vampiro, Não, então, por exemplo, eu já ouvi algumas críticas a Guerra nas Estrelas, né? Star Wars. Que diz assim, isso daí é filme de faroeste, né? Porque é um filme de aventura e de conquista do espaço, mas o espaço, na verdade, ele representa assim algo mais acessível e não tanto amedrontador, né? Então, tem uma função que o filme de faroeste antigamente tinha, né? Então, a questão é mais ou menos essa, eu acho, né? A função social, né? A relação com o público, né? Tá, beleza. Não é? Então, então, nessa eu... questão que eu. Obrigado, João. Desculpa, Flávio. Oi. Então, só para complementar esse o gancho que a Tê falou ali dessa questão de desejar um monstro. Assim, a gente vê em várias histórias, né? As pessoas sabem que o vampiro é um monstro, que tem aquela vida condenada, e ainda assim desejam se tornar um. Fazem acordos, servem eles por um determinado período, na esperança de se tornar um igual. Né? É interessante esse ponto, apesar de reconhecer, né, a vida do vampiro, né, vai se alimentar do sangue de outra pessoa, né, vai ter uma série de limitações, vai ser rejeitado, as pessoas vão ter medo dele, e ainda assim ele quer fazer parte daquilo e troca a sua vida por se tornar um vampiro. Isso é Eu bem acho que tem essa cruel, questão né? também. A sedução do mal e por escolha, né? Juventude eterna, é verdade. Sim, mas daí tem a ver com a ideia do pacto, né? Tipo, o pacto demoníaco do cara que vende a própria alma. Tem a ver com isso também, né? Não é? Pode falar. Não, assim, sabe, por exemplo, a gente leu os contos lá, ó, o homem que perdeu a própria sombra ou perde o reflexo, ele ganhou algo em troca, né? Mas ele se torna um amaldiçoado, né? Não é assim? Então, eu acho que Justamente. aham,
E isso que eu acho estranho, falar assim, a pessoa sabe, né, que vai ter uma vida terrível, né? Porque eu acho que não deve ser, por mais que a pessoa tenha a vida eterna, eu acho que não vai ser legal, pelo menos do meu ponto de vista, e mesmo assim deseja aquilo e quer se tornar igual, e faz pacto, faz acordo, e faz muita maldade, né? Que às vezes que o vampiro precisa de alguém para andar ali seja seus olhos durante a luz do dia. E a pessoa se propõe a fazer aquilo dali em troca de se tornar um igual, tendo aquela promessa de que vai se tornar. E eu acho isso daí tão perturbador quanto o próprio vampiro. Já me deu vontade de escrever uma história sobre um desses. E eu já começo a sentir medo, eu tô achando que eu sou vampiro, vou ter que sair da aula. Você é, mas porque se pensar é um lobisomem. direitinho, esse tipo de pessoa... Vocês estão autorizados a criar um conto, a desenvolver um conto a partir da aula de hoje, do momento de hoje. Mas não é uma questão a se pensar, né? A pessoa é tão monstruosa quanto o próprio vampiro. Tipo, ela faz de tudo ali para se tornar aquilo. Acho que essa daí ainda é pior do que o próprio vampiro. Mas acho que isso... A Deise comentou aqui, ó. Acho que todo mundo almeja o que não tem. E só sabe o que tem. E quando tem, volta a querer o que não tem. Quer dizer, ele vai querer a imortalidade, a juventude, e aí, quando ele se torna imortal, ele quer a mortalidade de novo, a continuidade. Né? Porque tem aquela limitação. Tipo, todo vampiro, né? A gente vê muito isso, né? O vampiro sente aquela falta de ver o sol, de ver o sol nascendo, né? De ver o azul do céu. Ele sente aquela falta, ele se remoe com aquilo. Né, apesar de ele ter a imortalidade, né, ter o tempo a seu favor, tem essas pequenas coisas que a gente tem no dia a dia e que ele não tem e sente falta disso. Foi bem o que a Deise falou. Que é aquela coisa de a grama do vizinho sempre é mais verde. Né? Isso aí. Uma coisa assim, interessante sobre vampiro que eu li quando pesquisava é sobre o morto-vivo, né? Porque o vampiro é um diálogo com a morte também. Então, uma coisa que ficou na minha mente sobre várias... a gente vai passar aqui por algumas questões pessoais, de fé também e tudo mais, mas várias sociedades tentaram ter esse diálogo com a morte, né? Então, o vampiro é aquele que retorna, aquele que não morreu, então ele pode vir para te prejudicar, ele pode vir para fazer acordos, você pode tentar vantagens, você pode ter medo. Então, sempre isso vai para a história dos fantasmas também, né? Eu leio muito sobre isso, como se construíram os monstros, os medos. E a gente vai, voltando lá na Idade Média e tudo mais, quando as pessoas suspeitavam que alguém que morreu era um vampiro, né? Como que isso surgia? Eles imaginavam a pessoa continuando alguns dos seus costumes após a morte. Então, era uma negação da morte. A pessoa vinha de volta, ele era visto, e aí buscavam esses cadáveres, as pessoas que morreram, e a questão da estaca, que é uma coisa interessante, era para prender a criatura no solo mesmo. Para não voltar. Não volta, trem, fica aí. Então, assim, e aí, quem não dava certo, eu tenho um conto, a Ariela escrevi em 2010, e está inédito ainda, não sei se é um conto ou uma novela, porque é grande e é pequeno, e está lá, né? Não sei o que fazer com ele, mas existe. E aí, quando eu fui escrever, eu pesquisei as mortes, né, como matar um vampiro. Então, tinha lá, desde símbolos religiosos, de fé, cal, algum tipo de vegetação espinhosa, mas principalmente pregar ao solo, cortar a cabeça e botar fogo. Né, eram os temas, as formas mais, assim, comuns de se eliminar o vampiro. E sempre o vampiro, nessas primeiras lendas, ele era aquele que morreu, mas não ficou quieto lá. E aí vinha para seduzir, vinha para comer, vinha para perturbar, vinha para indicar quem morreria, né? Naquele livro lá, História do Medo do Ocidente, ele mostra sobre isso também, que a última pessoa que morreu em algumas sociedades, ela era aldeias, né, pequenas, o último que morreu o ano passado, por exemplo, né? Ele tinha uma carga imensa naquela sociedade, tinha nomes específicos para isso. Então, o vampiro é realmente essa questão do morto-vivo, né? Só que com algumas paixões ainda do vivo e o assustador, né? Aquilo que ele traz. Eu lembrei agora... Eles buscavam algumas características, né? Assim, eles buscam aquela característica, vai batendo. E tem isso, é um vampiro. Mais ou menos como faziam para descobrir se uma pessoa era bruxa, né? Tinha um questionário ali, eles faziam aquilo ali, e bateu, é bruxa, é vampiro. Mais ou menos isso. Tem uma representação de vampiro que eu lembrei agora,
que é o do Guilherme Del Toro e do Chuck Hogan, se eu não me engano, sobre o nome dele, que é uma trilogia chamada Trilogia da Escuridão, que nessa história o vampiro e o vampirismo é transmitido como um vírus. E aí existiam lá, acho que são 5 vampiros, que são vampiros mesmo, como se fosse uma outra raça, e eles aceitaram ficar nas sombras, mas tem um momento que eles falam, cansei, ou um deles, se eu não me engano, fala, cansei disso, e vai para os Estados Unidos, inclusive por um avião, e a história começa, o avião, ele estaciona, e quando ele estaciona, tá todo mundo, se eu não me engano, tá todo mundo morto, uma coisa assim, ou tá todo mundo meio dopado, enfim. Acontece que essas pessoas dentro do avião começam a se transformar em vampiros, e isso propaga e alastra de uma forma como se fosse um vírus. Tanto que os personagens que acompanham a narrativa são como se fosse do centro de zoonoses, sabe? Assim, para avaliar a situação e para estudar e fazer experiência. E é muito interessante, porque é o vampiro que a gente reconhece, né? Que se alimenta de sangue, que é violento. Ele não tem a questão do sedutor, ele tem a questão de tentarem matar e tudo mais, e de retornar à vida, só que transmite como um vírus. É uma questão biológica, né, Adriana? É um filme, exatamente, Adriana. Exatamente. Isso é um filme? É uma trilogia de livros. Agora, eu acho que, se eu não me engano, tem um seriado de alguns anos atrás. Eu vi, eu não lembro o nome agora, mas eu vi um seriado desse, um filme. O primeiro livro Essa chama a trilogia da escuridão do Guilherme Del Toro. Guilherme eu vou escrever Del Toro. ali na... É porque a gente está capturando a tela, né? E então não está registrando a conversa do chat. Trilogia da Escuridão, Guilherme Del Toro e Chuck Hogan. Mas tem um filme desses, seriado, assim, tem um seriado. Não sei se é um seriado ou um filme, mas eu lembro que eu assisti. Eu acho que tem 2 temporadas, 3 temporadas, não sei. Mas conta pelo menos a história do primeiro filme, o seriado conta. Achei legal. Primeiro livro, perdão. A história parece um pouquinho com aquela que teve um filme na Netflix, né? Acho que é Céu Vermelho, se eu não me engano. Não é esse? Cortou o áudio. Ainda tá sem áudio. Tá sem áudio. Tá. De quem? Tá, gente. É que eu fui pesquisar. Céu Vermelho, né? Acho que era esse o nome. Passou na Netflix recentemente, que foi dentro do avião. É alguma coisa assim, mas é esse enredo que a Adriana falou. Do avião e do monstro fera. E é legal a história, apesar de a gente ter dado uns spoilers aqui. E sobre o Plínio falou assim, vampiro virou assombração, mas na origem era uma assombração, porque era quem retornava, né, e vinha atormentar e se alimentar da energia vital e tudo mais. Tem as 3 máscaras do pavor, né, Black Sabbath, e tem um que, na verdade, a banda se inspirou nessa história, né, e tem um vampiro desses lá, que ele volta e ele quer o netinho, e ele quer a família de volta, e eu super recomendo também. São 3 filmes, né, cada um só é de vampiro, mas são as 3 máscaras do pavor, é muito interessante para assistir essa característica desse vampiro que retorna da morte, né, aquele que morre, mas retorna. Aí depois vocês podem vamos finalizar com essa. Eu acho que pelo horário. Eu acho que pelo horário já é bom a gente ir concluindo, né? Bom, alguém tem alguma sugestão para o próximo encontro? Eu tenho uma, mas sim, foi meio pensado em cima da hora. Vocês estão me ouvindo? Sim.
Então, uma das coisas que eu quero continuar estudando são os contos do Cortázar, sabe? Talvez a gente possa pegar esse que a Tânia sugeriu e mais algum, né? O que vocês acham? É um conto, Tânia? Eu acho excelente. Um conto, ele é bem curtinho. E tá dentro do tema, né? Aham, ele tá disponível? Acho que ele tá online. Tá, você acha ele online? Você mandou um link. Você lembra quando tem aquele link do Casa Tomada? Que é curto e tá dentro de um site. É assim, ela colocou o link também, mas é o filho da... É o filho do vampiro. O filho do vampiro. Filho do vampiro, Júlio Cortázar. Então, porque a minha ideia a respeito do Cortázar é a seguinte, né? A gente sempre estuda o Cortázar como um escritor fantástico, né? Ou da literatura fantástica, né? Mas, assim, eu tenho lido os livros dele de contos, um que chama Final do Jogo, que é um dos mais importantes, né? E eu percebi, assim, que tem muito conto dele que a gente não consideraria fantástico, né? Então a minha ideia é essa. Acho que a gente leu o Final do Jogo no NAFTA, né? Mas tem um outro conto que eu gostaria de propor ali, mas eu não lembro de cabeça. Então a gente poderia ler esse conto que a Tânia sugeriu, né? O Filho do Vampiro, e mais esse outro que está no livro Final do Jogo, e que eu vou olhar lá o livro e passar o título certinho. O que vocês acham? Eu concordo. Então, beleza. Só vou comentar, tem um conto do Cortázar também, eu não lembro o nome, mas não sei se é fantástico, Fábio, teria que... Mas fala assim, que ele tem um diferente, assim, mas é curtinho e é muito interessante também. Esse Cortázar é surpreendente, né? São 2 contos dele que eu li, assim, e achei... Se eu achar o nome, eu vou colocar lá no NAFTA. Que cortou o nome desse conto, mas eu não... Tá cortando o seu áudio para mim. Oi? Cortou meu áudio. Tem um bom, sem as criaturas, tudo. Eu não sei se é fantástico, eu não lembro agora. Mas se eu achar o nome, tá vou colocar lá no Face, no grupo. Legal. Então vamos... Manda para mim. Daqui a 2 semanas, tá bom? O que vocês acham? Dia 29 ou dia 5? Hoje é 15, né? Hoje é 15. Então, 22 e 29. 29, o que vocês acham? Perfeito. Então fica dia 29. Daí a gente lê alguns contos do Cortázar, sendo esse O Filho do Vampiro, um deles, o outro que eu vou sugerir, e o outro que a Tânia vai sugerir. E se alguém quiser sugerir mais, pode também, só que daí a gente vai meio que seguindo a sequência, né? Ok. Beleza? 2 é suficiente, eu prometo que eu leio. Eu vou fazer um questionário para avaliar. Eu li. Eu li. Primeira vez que eu li os 2, professor, completamente. Li e reli, tá, professor Flávio? Eu li e reli. Super gostei, claro que não lembro nada para comentar. Também nem ia comentar. Ixi, se eu fosse comentar, ia na ficar a noite inteira, sentado no banco da praça, conversando. Bom, então... Seria muito... Eu agradeço extremamente a presença, né, do Flávio, da Tânia, da Adriana também, né, pela mediação, pela ponte, e de todos pela participação, inclusive do Plínio, né? Agradeço bastante. Adriana, você quer... Desculpa aí, Adriana. Adriana, você me conhece. Eu gosto de você, Adriana, pra caralho. Você sabe disso.
Eu tenho material todo lá, que eu não vi do teu canal, não vi ainda. Flávio, eu super curti o conto, e a Tânia eu li também os 2 contos. Conversar com você, super gostei. Eu gosto de simplicidade. E é isso, professor. Eu tô aqui super essas aulas, você não me expulsou ainda, que às vezes expulsar você não pode, né? Você pode no máximo me bloquear. Mas aí eu vou a Campo Grande, pá! Aí eu coloco fogo na UEMS. Você sabe que eu faço isso, né? Adriana, quer Brincadeira. incluir? Tânia, Gosto dessas Flávia? partes. Eu agradeço novamente o Flávio e a Tânia pela presença, foi muito legal conversar sobre vampiros esta noite. Eu vou fazer um convite para o Flávio depois sobre o Naftarts, que é uma antologia que a gente está desenvolvendo, enfim. Aí eu vou passar certinhas os dados e como funciona. É basicamente escrever um conto ou uma poesia, enfim. E aí eu vou fazer o convite para o Flávio. Vou estender o convite também para quem quiser ver a página no Instagram, no Facebook. Quem ainda não estiver no grupo do Classroom, manda uma mensagem em alguma rede social do NAFTA que a gente inclui lá no Classroom para ter o acesso aos textos e os teóricos que a gente já trabalhou em 2 anos, que a gente está aqui há bastante tempo já. E é isso. Muito obrigada, novamente, pela presença e pelo bate-papo. São convidados para continuar participando dos encontros, né? Estamos nesse mesmo bate-horário a cada 15 dias, em geral. Eu adoro os encontros, eu gostaria de participar de todos, porque eu me divirto muito, aprendo muito, só que é difícil, né? Eu estava falando para o Flávio, eu tenho que chegar correndo, me desinfetar, eu ainda estou nessa, né? Então eu saí mais cedo hoje, mas deu certo. Tânia, esse ano a gente quer estender algumas atividades para as escolas, né? Ai, que legal. Se você está atuando, você está lecionando, né? Não estou em sala de aula, não. Mas tenho contato com os professores, legal. eu tô na... Não, inclusive a gente pode sim. Você ir junto com a gente, né? Gente, eu queria mostrar meu livro novo para vocês, posso? Verdade. Posso? Claro. Esse aqui é o livro de bolsa do mulherio, vocês estão vendo? Eu não enxergo nada, porque eu tô sem óculos. Dá para ver. São microficções, cada vez que eu escrevo um livro, eu vou para uma vertente, assim, porque eu sou meio, né? Então, eu escrevia terror, depois contos fantásticos e poesia. E esse livro aqui tem um pouco de ficção científica, mas bem suave, não é aquela ficção, né? Tem algumas questões de haikais, de viajante espacial, tem umas homenagens a músicas, a cinema. Então, esse livrinho será lançado dia 26, né? A Adriana também tem um livro que vai ser lançado nesse dia, porque é do Mulherio das Letras. Mas esse conto é bem experimental. Eu quis trazer algumas experiências com a linguagem, né? Então, formas narrativas que eu não tinha utilizado ainda, né? Então, tem poesia, tem narrativa, tem conto tradicional, tem mini contos, né? Então, vocês estão convidados desde já, né? Tem fantasmas, e aí tem haikais do espaço, né? Como seria um viajante espacial fazendo seus haikais, porque o haikai nasceu na origem de um viajante, né? Então, os primeiros haikaístas viajavam e escreviam. Então, como seria um viajante escrevendo seus haikais? É isso. Então, dia 26, para quem está aqui em Campo Grande, né? Vai ter o lançamento de 4 livros. Vai ser lá no... Adriana, socorro, onde vai ser? Na biblioteca do prédio da Fundação de Cultura. Isso. Lá na Fátima Correia. São 4 livros diferentes, né? E 4 autoras aqui de Campo Grande. O Flávio já tem meu livro, né, Flávio? Você já... Então, vocês são convidados. A gente vai fazer o convite oficial depois, tá bom? E quem quiser dar oi lá nas redes sociais e seguir. Que horas vai ser? 5. Sim. Flávio, mostra pra gente um pouco dos seus livros também. Se você tem todos eles aqui. Vamos lá. Esse daqui é o Contos em Volta do Fogo, né? Que tem aquelas histórias que eu tinha que as avós contavam, né, para os netos, assim, ao redor da fogueira, as histórias eles causam aquelas histórias de terror. Aqui é o folclore e terror,
né, que eles são uma releitura dos nossos personagens de folclore voltado para esse lado do terror. Inclusive, esse é um tema que a Tânia gosta bastante também. A gente tem esse encontro. Outro dia, ela falou, foi um sonho que você teve, Tânia, da Cuca fazendo assim? Foi. Acho que eu fiz algumas matérias. Gerou um conto também só por causa disso. Não, imaginei a Cuca fazendo assim, é isso, né? Aqui é um conto de sangue, né, que é a história só, o livro fala só sobre a história que é o meu tema preferido, que é o Contos da Lua Cheia, volumes 1 e 2, só sobre histórias de lobisomens. E tem o Fantasia e Terror, volume 1, 2, 3 e 4, que é sobre todos os outros aspectos do terror, ficção científica, suspense. Tudo que não está incluído nesses outros temas estão nesses livros aqui. Eu não tenho. Vai ter então. Vou mandar para você. Vou invadir a biblioteca de alguém daqui a pouco. Bom, novamente, eu queria agradecer a participação de todos. E todos e todas, e enfim. Pros, quer dar mais algum recado? Não, eu só quero agradecer mesmo a participação de todos, né? Especialmente do Flávio, da Tânia, da Adriana, né? E... Minha também. do Plínio, E convidar vocês para continuar participando na medida do possível, né? A gente vai se mantendo contato aí, certo? Sim. Roubei a cena, eu suguei a energia de vocês todos aí hoje. Agradecimento, professor Fábio, de verdade. E eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um tema que eu gosto bastante, né? E só assim, né, Tânia? Depois de quase 15 anos, para a gente ficar tete a tete, né?